Nós vamos hoje a um versículo que está no livro dos Salmos. No caso, é o Salmo de número 20. Certamente se trata de um versículo extremamente conhecido, mas não há nenhuma coisa que nos impeça esta noite de ler um texto conhecido só por ser conhecido. Pelo contrário, é porque é conhecido e prevalece que chama esta noite a nossa atenção. Quantos estão prontos para a preciosa leitura da palavra de Deus? Pode dizer um lindo amém? Amém. Salmos, vamos ao Salmo de número 20, o versículo é o de número 7, por gentileza. Eu peço, por favor, que as vozes femininas sejam ouvidas em primeiro lugar. Por favor. 1, 2, 3. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É algo bonito, não é verdade? Vamos ouvir o mesmo versículo agora, lido pelas vozes masculinas. Todo mundo já sabe que é muito provável que venha um trovão aí, mas não tem problema. Vamos ver. Vozes masculinas, 1, 2, 3. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus. É um direito que todas as pessoas que participam de um culto têm de esperar que o versículo lido seja realmente a base do que se vai falar. Então, para que a nossa mente capte bem, em primeiro lugar, a palavra de Deus, porque o pregador não tem direito de expor suas ideias, senão as ideias que estão já inseridas na Bíblia Sagrada. Para que nós nos assenhoremos bem deste texto, que é conhecido, vamos lê-lo mais uma vez, por gentileza. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém. Eu peço por gentileza aos amados irmãos que cuidam ali de passar aqui na tela o texto, por favor, que o tirem da tela, por favor. Muito obrigado. Vamos, agora, se você está com o Bíblia aberta, eu lhe peço gentilmente que feche. Porque nós vamos ter um forte teste de memória. Não. Feche mesmo. Agora é memória mesmo. Vamos ver se quem tem melhor memória são os paranaenses, são os capixabas, ou são os baianos, ou são os mineiros, ou são os gaúchos, ou são os cariocas. Bom, eu não posso falar do Brasil todo. Sem ler. De memória, 1, 2, 3, o mais bonito que puderem. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Antes que se sente, eu lhe chamo a atenção para um pequeno detalhe. Já viram que este versículo fala de 3 grupos de pessoas? Uns, pode repetir, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós. Faremos menção. 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo. Uns confiam em carros. Segundo grupo, outros. Terceiro grupo. Vou perguntar a que grupo pertence, né? Porque nós somos nós. Outros são outros, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Coisa linda. Eu penso que não é nada demais dizer que nenhuma outra literatura, da vasta literatura que enche o mundo, seria capaz de conter palavras tão preciosas quanto a Bíblia Sagrada. Isto é algo inerente à Bíblia. Isto é alguma coisa tão especial que para encontrá-la nós temos que fazer o que fizemos hoje. O que estamos fazendo agora? Ir ao conteúdo da Bíblia Sagrada. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amados, é preciso não apenas ler a Bíblia, mas é preciso aguardar que o Senhor, na continuação dos nossos dias, na repetição da leitura da Bíblia, no hábito de meditar nas Escrituras, no prazer de estudar a Bíblia, Deus vai nos tornando cada vez mais claro o seu propósito que está inserido em cada texto da Bíblia. Por exemplo, o que é mesmo que Deus tem para nos falar nesta noite a partir deste versículo? Então, neste princípio de mensagem, eu chamo a atenção dos meus amados irmãos para um detalhe.
Uns confiam em? Uns confiam em? Uns confiam em? Quando falarem bem forte, eu paro de perguntar. Uns confiam em? Uns confiam em? Outros confiam em? Agora, a primeira palavra você põe, quando eu puser a minha mão assim, você põe a primeira palavra, uns confiam em. E quando eu puser a outra mão, você fala. Então, uns confiam em? Outros confiam em? Agora, junte as duas palavras, por favor. Carros e cavalos. Não sei se você já teve a oportunidade de verificar que estas duas palavras aparecem juntas na Bíblia em muitas partes. Muitas partes. Primeira vez que aparecem estas duas palavras juntas, carros e cavalos, é no livro de Êxodo. Portanto, no segundo livro da Bíblia. E a última vez que aparecem essas duas palavras juntas é no livro do Apocalipse, carros e cavalos. E a minha pergunta esta seria, este Espírito de Deus, tu que organizaste a Bíblia, tu que inspiraste a Bíblia, tu que revelaste a Bíblia, tu que chamaste homens para que escrevessem este livro, que tinhas em mente quando mandaste pôr na Bíblia tantas vezes a expressão carros e cavalos? Então eu gostaria, meus queridos irmãos em Cristo, de dizer-lhes nesta noite que as palavras que estão na Bíblia, por estarem na Bíblia, elas merecem a nossa atenção. Você sabe a diferença, por exemplo, entre ler um romance e ler a Bíblia Sagrada? Se alguém ler um romance de 200 páginas, pode reduzir. Isto, inclusive, é cientificamente provado. Você pode reduzir um romance de 200 páginas a 100 palavras. Porque tem tanta coisa que não precisa estar ali, e está para poder encher, está para poder o livro ser maior e maior. A Bíblia não. Você não tem possibilidade de tirar uma palavra da Bíblia. Se você tirar uma palavra da Bíblia, ela já não é mais a Bíblia perfeita. Na verdade, menos que uma palavra. Jesus diz que não se pode tirar nem um iota. Nós chamamos de jota na língua portuguesa, que é o iota, muito bem, do grego. Ou um tio, que é o acento diacrítico menor. Ok, Jesus disse, não pode tirar. E no Apocalipse está escrito que não é permitido que nós alteremos a palavra de Deus, porque tirar uma parte da Bíblia seria tirar uma parte da bênção que Deus nos deu. Carros e cavalos. E a minha pergunta esta noite, a outra pergunta ao Espírito. Espírito de Deus, dá para tu falar isso para o teu povo aqui, nesta belíssima igreja, a Shekinah de Orlando? Dá para tu explicar isso para nós todos? O que quer dizer estas duas palavras quando elas estão juntas? Carro é carro, cavalo é cavalo. Mas quando aparece carro junto de cavalo, por que houve um cuidado de Deus em pôr várias vezes os carros perto dos cavalos e os cavalos perto dos carros? Se os irmãos puderem repetir após eu falar, e ficarei muito agradecido. A última palavra da sentença que eu vou dizer. Em primeiro lugar, carros e cavalos significa sinal de poder. Sinal de poder. Carros e cavalos significa sinal de riqueza. Sinal de riqueza. Carros e cavalos significa sinal de grandeza. Sinal de grandeza. Carros e cavalos significa sinal de orgulho. Sinal de orgulho. Vamos repetir? Hoje vai ser a noite da memória. Primeira palavra, sinal de Poder. Segunda, Riqueza. terceiro, Grandeza. quarto. Orgulho. Está indo bem? Aleluia. Se nós vamos ao culto, ouvimos uma mensagem, não podemos reter nada do que ouvimos, será que realmente valeu muito a pena? Pelo contrário, quanto mais retemos, muito melhor. Vamos repetir. Quando a Bíblia fala de carros e cavalos, ela está significando, primeiro, poder. Segundo, riqueza. Terceiro, Grandeza. e finalmente, Orgulho. Agora, os exércitos do passado. Quando eu falo passado, não estou falando de 10 anos atrás. Não estou falando de 100 anos atrás. Estou falando do passado bíblico. Do tempo, por exemplo, de Moisés. Do tempo, por exemplo, de Salomão. Do tempo, por exemplo, do faraó, etc, etc. Quando a Bíblia está falando em carros e cavalos, sempre está associando a guerra. Quando os exércitos antigos, pastor Carlos, os exércitos antigos iam à guerra,
Eles iam com carros e cavalos. Poucos carros, pouco poder. Poucos cavalos, pouca grandeza. Muitos carros, muito orgulho. Muitos cavalos, muita fantasia. Então, os exércitos de antigamente gostavam muito de ter carro e carro. Quando pensar em carros, ou quando lemos carros da Bíblia, nada de ficar pensando em Mitsubishi, nada de ficar pensando em Mercedes-Benz, nada de ficar pensando, não são carros como os de hoje, são realmente carros primitivos, mas são chamados de carros. Só que os cavalos têm sempre que estar junto dos carros, porque os carros eram puxados pelos cavalos. Então o carro não é nada se não tiver um cavalo. O cavalo não faz muita coisa se não estiver puxando o carro. Por isso, está sempre junto. Carro e cavalo. Carro e cavalo. Então, os carros e cavalos estão sempre associados a... Não. Estão sempre associados a guerra. São elementos indispensáveis na vida dos exércitos antigos. A mensagem que Deus me deu esta noite, que Deus me deu para esta noite, ela é uma mensagem que se divide em duas partes. A primeira parte eu vou falar dos carros e cavalos contra nós. E depois eu vou falar dos carros e cavalos nossos. Ok? Para que fique bem claro. Eu acho que é uma coisa interessante quem prega a palavra, pregar com clareza. Pregar de tal maneira que as pessoas possam realmente compreender. E outra coisa, se você pode conservar na sua mente as ideias principais de uma mensagem que você ouviu há um mês, há um ano, você sabe quão valioso é isto para nós. Eu não posso me esquecer, irmão Diogo, de uma mensagem que eu ouvi, duas mensagens que eu vi de um pastor presbiteriano, faz tempo, viu, irmãos? Quando eu tinha 17 anos, faz tempo, irmãos. Mas faz tempo mesmo. Eu tinha 17 anos, membro da Assembleia de Deus na cidade de São Luís do Maranhão. Meu pastor chamava-se Alcebiades Pereira Vasconcelos, homem de uma mente muito aberta, homem de Deus. E anunciou-se naquela cidade que um pastor presbiteriano do Rio de Janeiro, e naquela época, o estado do Maranhão, receber um pregador do Rio de Janeiro era qualquer coisa muito especial. Ok, e eu me lembro que 3 jovens, eu e mais 2, nós fomos ao pastor, assim, pastor, o senhor, desculpa, mas está vindo um pastor presbiteriano para pregar aqui na nossa cidade, na igreja presbiteriana, o senhor permitiria, que é uma questão de educação que existe, a gente tem saudade disso, mas ainda existe, graças a Deus, ainda existe. Ainda existem os membros que, para tomarem certas decisões, consultam os seus pastores. E quem faz isto nunca se arrepende. Porque coisa triste na vida, o pastor sabe o quão triste é. É quando chega um casal pedindo conselho para eles, porque o casamento está em crise, só que eles se esqueceram de quando planejaram o seu casamento, não foram pedir a ajuda do pastor. Só pedem para resolver as crises. Mas isto, irmãos, claro que é outro assunto. Isso nem é carro, nem é cavalo. Muito bem, vamos para frente. E aquele pastor disse, falou com nós 3, e disse, vocês podem ir, e disse, mas aproveitem tudo que vocês puderem, porque vai ser útil para vocês. Um homem de uma mente muito aberta. E nós somos no sábado à noite. No sábado à noite, eu não posso me esquecer, faz tempo, irmãos. Naquela noite o pastor pregou um sermão com o seguinte tema: se a tua alma fosse a leilão, quanto darias por ela? Foi tão especial que eu ainda me lembro disso hoje, né? Quase 70 anos depois. Que coisa interessante. Qual foi o texto que ele leu? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha, irmãos, nós fomos, pastor, amanhã é dia de culto, nós não queremos perder o culto, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos deixa aí, excepcionalmente domingo. Vão, jovens, vai ser bom para vocês. Foi tão bom que eu ainda me lembro. No domingo à noite, nós voltamos lá e temos o culto. Naquele domingo ele leu em Cantares 6:10. Quem é este que aparece famoso com a luz certa? Ele disse: o tema da minha mensagem hoje é elogio às minorias. Quanta bênção significa para nós ouvirmos uma mensagem, darmos atenção a ela,
não nos distrairmos e ser como está aqui acontecendo hoje, que ninguém está consultando, não é, o placar de nenhum jogo lá no Brasil. Está realmente voltado para a palavra de Deus e você poder se lembrar daqui a um ano, daqui a 5 anos. Eu espero em Deus que de alguma forma, daqui a algum tempo, se o Senhor Jesus demorar, se possam se lembrar de que uma noite vocês ouviram uma mensagem sobre carros e cavalos. Primeira parte da mensagem, eu já avisei qual é: carros e cavalos contra nós. Você vai ver que quando Israel saiu do Egito, a história é bem conhecida, quando o faraó, pastor Misael, se deu conta que havia perdido aquela multidão, eles foram embora, foram. O senhor deixou? Deixei. Por quê? Não, vai fazer falta. É muita gente, é muita gente. E Faraó e os conselheiros disseram, vamos atrás deles? Vamos. A Bíblia diz que Faraó preparou seus carros e seus cavalos para ir contra Israel e tentar trazê-los de volta. A história é muito conhecida. Isso está na Bíblia Sagrada. O que foi que aconteceu? Deus, que era a favor de Israel, teve o cuidado de não deixar que nem os carros, nem os cavalos de Faraó destruíssem Israel. Foi o que aconteceu? Quem se lembra? Israel passou o mar em terra firme, seco. Quando terminou de passar, quem entrou no mesmo, atrás dos israelitas, querendo aproveitar? Os carros, os cavalos de Faraó com o próprio. O que foi que aconteceu? Todos os carros e todos os cavalos foram destruídos nas águas do mar. Nós somos o povo de Deus. Israel era o povo de Deus do Antigo Testamento. Nós somos o povo de Deus do Novo Testamento. Eu não sei, eu não conheço a sua história. Eu sei quase nada a respeito dos irmãos e sei muito pouco do pastor Misael e de sua excelentíssima esposa e do meu nobre amigo também aqui, pastor Carlos. Mas o pouco que eu sei deles é o suficiente para gostar deles, graças a Deus. Pois bem, mas nós sabemos que enquanto nós brasileiros estamos neste país, nós viemos para cá com bons propósitos. Muitos de nós, eu não digo todos, mas muitos de nós, na verdade, desejo de mudança. Não vou detalhar nada mais no desejo de mudança. Muitas das nossas decisões na vida são tomadas com desejo de mudança, qualquer que seja. O rapaz se casa porque quer uma mudança na sua vida, deixar de ser solteiro para ser casado. O casal que deseja ter um filho, quer ter um filho para ter uma mudança na sua vida. É um casal sem filhos e agora quer ser um casal com filhos. A pessoa que estuda porque quer uma mudança na sua vida. As nossas atitudes sempre estão relacionadas com mudanças. Não sei a sua vida, mas quem sabe esta noite, há aqui uma, ou duas, ou três, ou mais pessoas dentro de nós que estão experimentando dificuldades. Disseram para você, quando você morava no Brasil, que aqui era um pouquinho parecido com o paraíso. Um pouquinho abaixo, mas já era o meio paraíso. Disseram que esta terra de Tio Sam, na verdade, era a terra das... Como? Das oportunidades. E mais? E mais? Isso, é a Canaã do século atual. Pois bem. E talvez esta noite haja aqui pessoas que estão sofrendo. Talvez haja aqui esta noite pessoas que estão experimentando lutas. Talvez é até possível que haja pessoas aqui, neste público que está aqui, que não tinham inimigos no Brasil e tem aqui na América. Mas será possível? Acontece. Há pessoas que não tinham uma vida tão regalada no Brasil e vieram para cá e pensando que na verdade ia chover dólares. E por mais que olhem para cima, nunca choveu nada. E daí acontece algo mais. Começaram a sentir certos problemas, a sentir certas dificuldades. E agora essas dificuldades que estão vindo contra você,
Estas situações anormais que estão vindo, eu vou dar um nome bíblico para elas. Você agora está enfrentando os carros e os cavalos. Carros que estão contra você e cavalos que estão contra você. Alguns dos nossos grandes problemas, dos problemas que nós enfrentamos, são criados pessoalmente por Satanás. Então, no caso, Satanás é que administra carros e cavalos. Mas outros problemas não são propriamente resultado de uma ação satânica. São, às vezes, decisões que nós tomamos, são, às vezes, atitudes que nós chegamos a tomar e que não coincidiram com o que era mais lógico, mais favorável, e nós estamos sofrendo. Será realmente que existe alguém nesta noite que diga: pastor, e eu estou entendendo o sentido desta mensagem. Assim como carros e cavalos literais perseguiram Israel, eu sinto que existem no mundo espiritual e no mundo financeiro e no mundo secular, existem carros e cavalos me perseguindo. Há tanta coisa que está contra. E eu estou navegando contra a maré e eu não sei se eu vou ter vitória. Eu venho lhes trazer uma palavra de Deus para todos os que experimentam dificuldades aqui. A palavra que eu tenho é esta: assim como Deus destruiu os carros e os cavalos que perseguiram Israel, lá no livro de Êxodo, o mesmo Deus vai destruir os carros e os cavalos que lutam contra você. Então eu quero pedir agora que vocês se enchem de ânimo. Pare de se desanimar. E por favor, não murmure. Não murmure porque os carros estão me perseguindo. Não murmure porque os cavalos estão me perseguindo. Porque murmuração nunca resolverá nenhum problema. Faça o que Deus disse para Moisés. Moisés, lança esta vara sobre o mar, porque vai abrir. Aleluia. E este mar que vai servir para vocês passarem é o mesmo mar que vai servir para destruir os carros e os cavalos. Aplauda ao Senhor esta noite. Pense no mundo de dificuldades que está indo contra você. Pense na multidão de dificuldades que você está enfrentando. Agora eu quero pedir que você seja, na verdade, tomado por uma consciência de que você serve a Deus. E eu quero profeticamente declarar, em nome de Jesus Cristo, que nós que estamos aqui esta noite, nenhum de nós será consumido, nem pelos carros e nem pelos cavalos de Faraó. Você crê nisso? Diga eu creio. E você que diga eu creio, diga eu recebo. E você que disse eu recebo, diga eu tomo posse. E você que tomou posse já vai viver nesta verdade. Se você abrir a Bíblia, e não há necessidade de fazê-lo agora, mas se você abrir a Bíblia, por exemplo, em Josué capítulo 11, versículo 4, é uma coisa muito séria, pastora Raquel. Israel foi atacado por uma confederação de reis com muitíssimos cavalos e carros. Israel não era um povo militar. Israel era uma multidão de civis que não tinham realmente habilidade. Eles sabiam era trabalhar em construção, não sabiam guerrear. E a Bíblia diz que no tempo de Josué, uma confederação de reis se uniu com muitos carros e cavalos e foi contra Israel mais uma vez. Quem pode resolver os seus problemas? Não é você. Quem pode resolver suas dificuldades? Não é você. O Deus que deu vitória a Israel é o Deus da igreja, é o Deus das nossas histórias. Sabe o que diz a Bíblia? Eu falei de Josué 11:4. 5 versículos, você vai ler uma palavra. Eu disse: Josué, não temas os cavalos e nem os carros, porque eu darei vitória. Aleluia. Você veio esta noite para receber a notícia de que o Deus da vitória está dando vitória para você. Quero declarar esta noite que no mundo espiritual está havendo um movimento muito grande. Eu estou vendo isto no mundo espiritual, uma agitação muito grande. Diz que agitação é esta? Está se movendo em nosso favor o espírito de vitória. Aleluia.
está se movendo em nosso favor, o Espírito de conquista. Recebe este Espírito de vitória e recebe este Espírito de conquista. Nenhuma das tribulações que você está passando atualmente, nenhuma consumirá você. As tribulações é que serão consumidas pelo Deus que tem autoridade sobre os carros e sobre os cavalos. Eu estou tão eufórico com Deus que eu vou pedir que o povo aplaude o nome dele. Você fica mais um caso de carros e cavalos contra o povo de Deus, para você saber que esta coisa é antiga. Aqui é uma igreja nova, uma igreja recente. Independentemente do tempo que você serviu a Cristo no Brasil, você sabe que você está pensando em uma igreja nova. E tem pessoas que acham, eu vou para uma igreja nova, porque uma igreja nova não tem problemas. Se você quer ir para uma igreja sem problemas, se você quer fazer parte de uma igreja sem problemas, despeça-se da sua família e aguarde que a sua morte chegue imediatamente. Porque a igreja sem problemas está lá, ela já foi. Enquanto a igreja estiver aqui, ela vai enfrentar problemas. Carros e cavalos, até que nós cheguemos do outro lado. Então você não precisa mudar de igreja porque você está atrás de uma com problemas. Pelo contrário, você está numa igreja que está sujeita a ataques do inimigo, porque você é parte de um exército levantado por Deus e cada um de nós é um soldado do Senhor. 1 Reis capítulo 20. E eu estou vendo, e me alegro muito quando eu vejo isso, estou vendo pessoas tomando alguma anotação e eu fico entusiasmado. 1 Reis capítulo 20 diz o seguinte, repita este nome, Beni-Hadad. Beni-Hadad. Não põe o nome para seu filho, não é grande coisa. Em 1 Reis capítulo 20, Beni-Hadad era o rei da Síria. Ele resolveu ir contra Israel. Olha só, ele se uniu a 32 reis. Gente, um rei já tem um exército. 32 reis tem quantos exércitos? Como é que o povo de Deus vai lutar e vencer 32 exércitos? Então a Bíblia diz que Beni-Hadad, rei da Síria, se uniu a 32 reis se uniram a eles, e a Bíblia diz, todos os reis, é a Bíblia que diz, que se uniram a Beni-Hadad para pelejar contra Israel, todos tinham carros e cavalos e foram pelejar contra Samaria. Agora escute a palavra que eu vou ler para você. Escuta bem, e à medida que estão entendendo o que a palavra diz, recebam como sendo para Shekinah de honra. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, eu acho que é melhor a igreja repetir isto, já que é a palavra de Deus. Quando saíres a peleja contra teus inimigos. Quando saíres a peleja contra teus inimigos. E vires cavalos. E vires cavalos. E carros. E carros. E povo maior em número. Povo maior em número. Do que tu. Do que tu. Dá o fora. Porra. Não, eu já não estou mais lendo. Dá o fora. Não. Volta depressa. Não. Começa a murmurar. Não. Desiste diz assim. Não terás temor. Quando tu vires um povo que é maior do que tu, quando tu vires um povo que tem cavalos e carros, que tu não tens, nem carros nem cavalos, fica quieto, porque o nosso Deus vale mais do que todos os carros e cavalos. O nosso Deus vale mais do que todas as dificuldades, tribulações que surgem contra a nossa vida. Só quem crê nisto é que vai confessar. Eu creio! Eu creio! E Deus disse assim, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, estou lendo a palavra, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Aleluia! Um casal aí, um casal, por favor. Eu queria pedir um casal. Se estivesse de pé, por favor. É só para fazer um casal. Há vários aqui. Não, é só isso. Ok, fiquem. Ministério de casais. Pronto. Ok. Conhece este casal? Sim. Olhe para esse casal. Eles estão juntos?
estão juntos. Deixa eu dar uma notícia. Deus está mais perto da senhora do que o seu esposo aí. Uma notícia para o senhor. Deus está mais perto do senhor do que sua esposa. Não, mas ela está coladinha. Ela está colada ao senhor. Ela está junto do senhor. Deus está dentro do senhor. Aleluia. Muito obrigado. Aleluia. Deus está mais perto de você do que qualquer pessoa que esteja bem próxima. Deus está mais perto de você do que qualquer pessoa que esteja bem ligada a você. Por isso, nós nunca temeremos nem os. Agora diga os dois. Nem os. E eu queria ler mais uma coisa aqui. Eu gosto quando Deus fala. Eu gosto quando Deus fala. Primeiro porque eu acredito em tudo que Ele fala. Olha o que está escrito. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu deixarei que todos os carros e cavalos sejam queimados a fogo por ti. Então eu estou esta noite anunciando um grande incêndio para os carros que nos perseguem. Eu estou esta noite anunciando uma escaramuça que Jeová vai fazer. Era impossível que eu trouxesse esta noite qualquer outra mensagem, porque esta, pastor Isa, me acompanha a semana toda. Mas não sai, não sei, mas Deus, não tem outra, é essa mesmo, não tem outra. Por quê? Porque Deus veio esta noite dizer para você que Ele está dando um basta nestas operações de Satanás contra a sua vida. Celebre, igreja. Celebre, igreja. Celebre, igreja. Agora é para você não pensar que esse suprimento de Deus, essa vitória de Deus, era somente no tempo de Moisés. Era somente no tempo de Josué, no tempo do profeta Ageu. Você se lembra de Ageu? Ageu é no finzinho do Antigo Testamento. Era depois de séculos de Israel. Olha o que Deus disse no tempo de Ageu. Para ver se as coisas mudaram. Diz assim: e transtornarei o trono dos reis. Deus está falando: e transtornarei o trono dos reinos. Amém. E destruirei a força dos reinos dos gentios. Amém. Agora escuta: e transtornarei os carros e os que neles andam. Amém. E os cavalos e seus cavaleiros cairão. Amém. Está chegando um tempo de grande vitória para a sua vida.